Espera só mais um minutinho e a gente já inicia. Bom, pessoal, vamos iniciar então, começar com um momento de oração, né? Na sequência, a gente relembra alguns pontos e já damos sequência. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós queremos engrandecer o seu precioso nome mais uma vez. Queremos pedir que o seu Espírito seja sobre nós nessa noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender melhor a sua palavra, compreender a verdade, Pai, da sua palavra. Nós pedimos que Cristo seja revelado na Escritura hoje, aos nossos corações. Que o Senhor possa, Espírito Santo, usar tudo isso, Pai, de uma forma prática na nossa vida, em nossos corações, nos levando para mais perto do Senhor. Pai, que o Senhor ajude a abrir a nossa cognição, nosso entendimento para uma compreensão plena, Pai, verdadeira da sua palavra, para um entendimento pleno e verdadeiro do seu Espírito e daquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Nós te pedimos tudo isso, Pai, crendo pelo poder do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só para fazer uma breve lembrança, né? Na última nós falamos, então, sobre alguns pontos iniciais ali da Cristologia, né? Que abordam a doutrina de Cristo, né? Cristologia é isso, estudo sobre Cristo. E nós falamos sobre os atributos de Deus, os atributos comunicados, que Deus comunica ao homem, e os incomunicáveis, que são apenas dele. E nós falamos também sobre alguns dos pontos que demonstram Jesus como Deus e como homem, né? E essa diferenciação em cada um dos momentos. Então hoje nós vamos dar continuidade nisso, sobre as doutrinas de Cristo, e vamos falar sobre algumas outras doutrinas que estão entrelaçadas. Como eu comentei na outra aula, nós precisamos entender que cada uma dessas doutrinas elas estão entrelaçadas, não é uma coisa isolada uma da outra, né? Então hoje nós vamos falar sobre a encarnação, o esvaziamento, a humilhação e a exaltação de Cristo, né? Cada uma delas tem uma peculiaridade ali atrelada, mas vocês vão perceber no decorrer do tempo como elas conversam entre si, tá bom? Então vai ser bem legal e muito importante isso. Bruna, fica à vontade, por favor. Amém. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser um pouco mais lido, né, Mateus? Porque é um pouco mais teórico mesmo. A gente vai ler muitos versículos, né? E hoje é um estudo mais baseado nos versículos mesmo. Mas ali no começo vai falar, né, da introdução histórica e doutrinária, né? Sobre a encarnação, esvaziamento, humilhação, exaltação de Cristo. Lembrando que o Mateus normalmente disponibiliza lá no grupo, né, Mateus? A apostila. Então ali a gente vai começar falando sobre os concílios ali, né? A doutrina da encarnação, o esvaziamento, né? O kenosis, que o Mateus sempre fala, da humilhação, da exaltação e tal. E então, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, né, também surge a necessidade de responder algumas heresias, algumas coisas que foram surgindo com relação à encarnação de Cristo, né? Sempre foi um assunto bem debatido, né? Até hoje, na verdade, né, por muitos teólogos. Mas na época, uma dos primeiros assim heresias que surgiram, né, foi ali sobre Jesus ser Deus, Jesus ser divino, mas não ser feito da mesma substância de Deus, né? É como se ele fosse criado por Deus, não sendo um com Deus. Que começa ali com Ário, né? Que fala do arianismo. Ário foi esse cara que veio com esse pensamento, dizendo que Jesus era Deus também, mas não feito da mesma substância, né? Era alguém criado por Deus. Em outras palavras, né, Jesus era o Filho de Deus, mas não da mesma substância. Houve um tempo que o Filho não existia. Conclusão, né? Que ele quis dizer
que Deus fez o Filho com o propósito de morrer, né? Com o propósito da crucificação, mas ele não era o mesmo com Deus, né? Ele não existia desde a criação, não criou todas as coisas juntamente com Deus. O que, claro, certamente a palavra vai desmentir isso, né? Ali, então, ó, isso foi considerado uma heresia, né? Daí a gente vai falar, ali está falando do primeiro concílio ali de Nicéia. Nesse concílio de Nicéia, alguns bispos se reuniram e chegaram à conclusão que isso era uma heresia, que o arianismo era uma heresia. Eles chegaram à conclusão, então, e decretaram que Cristo não foi criado por Deus, ele foi gerado, né, por Deus e é igualmente Deus com o Pai. Isso, no caso, seria o credo de Nicéia ali, né, que aconteceu durante o concílio de Nicéia em 325, mais ou menos, depois de Cristo. Só que não, depois eu fui estudar e vi que não era só essa linha de pensamento que negava que a Trindade, no caso, né, que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. Existiam outros, né? Tem o modalismo, que seria ali no século III, que dizia que Deus é um só. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram formas de que ele se manifestava. É como se fosse uma pessoa que usasse 3 tipos de máscaras, né? Em algum momento era uma pessoa, em outro momento era outra pessoa. É como se ele se manifestasse de 3 formas, mas ele fosse um só. O macedonianismo, né? Que é depois do Concílio de Nicéia, apareceu essa linha de pensamento. Aceitava que o Pai e o Filho são Deus, mas negava que o Espírito Santo fazia parte dessa trindade, né? Achava que o Espírito Santo era criado por Deus, era um poder de Deus, mas não entrava no consenso que o Espírito Santo também fazia parte da trindade, né? Apolianiarismo. Não negava a trindade diretamente, mas dizia que Jesus não tinha uma mente humana. O que dizia? Então, que Jesus era Deus com o Pai, assim como o Espírito Santo, mas dizia que Jesus não tinha uma mente humana, o que necessariamente negaria, então, a humanidade de Cristo, né? Dizia que Jesus tinha um corpo físico, mas com uma mente divina, o que vai dificultar, né? Não tem como se sustentar isso pela palavra. Depois a gente vai ler ali alguns versículos que vai demonstrar que Jesus tinha, sim, uma mente humana também. Unitarianismo, né? Que, na verdade, né, surgiu mais tarde, ele no século XVI, nega completamente a trindade, dizendo que Deus é um só, né? Que Jesus foi um profeta, que Jesus foi uma pessoa muito boa, uma pessoa extraordinária, mas não Deus, né? E a gente pode ver isso hoje, né? Eu acho que todo mundo conhece os testemunhos de Jeová, eles fazem parte dessa linha de pensamento, né? Que só existe Deus, só existe Jeová. Em resumo, a doutrina da Trindade, né? De que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só, é uma coisa que tem sido debatido e tem sido atacado há muito tempo. Desde que Jesus veio, né? Essa doutrina tem sido atacada. Não é de hoje, né? Agora a gente vai falar ali, então, eu até coloquei, eu estudei sobre alguns concílios, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, agora a gente vai falar ali a encarnação de Cristo, né? A encarnação é um mistério central do Evangelho. Na verdade, o Evangelho só foi escrito porque Jesus encarnou, né? Jesus encarnou e a Bíblia diz que é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, então não foi um ato provisório de Deus, né? Eu fiz tal coisa, não deu certo, agora eu vou ter que tomar uma atitude, né? A Bíblia diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ali no João 1, 3 e 14 diz assim, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do Pai unigênito. Então, por si só, esse versículo aqui, ele já vai desmentir várias heresias, né? É claro que aí precisa entrar num consenso, que muitas das vezes não se tem até os dias de hoje, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, né? E quando a gente fala disso, fala, tá, mas se ela não é toda a palavra de Deus, quem vai escolher o que é a palavra de Deus e o que não é, né? Então, essa dúvida ou esses pensamentos vão dar, né, de que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, vão dar abertura para várias heresias, né? Mas quando a gente fecha no sentido de que a Bíblia é a palavra de Deus, então todas essas heresias
não acham lugar, né? Então vai dizer ali que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então todas essas outras heresias dizendo que Jesus foi criado por Deus, ela já cai por terra aqui, né? Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então essas coisas já a gente já pode descartar aqui, né? Essas heresias. Então uma das coisas que falava, né, aqui sobre Jesus, que de certa forma rebate a questão de que Jesus é Deus e que ele veio em carne, uma das linhas de pensamentos, o docetismo, negava que Jesus vinha em carne. Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas ele era só espiritual. Por que eles tinham esse tipo de pensamento? Porque na cabeça deles, e na verdade, se a gente for pensar, tem uma certa lógica, né? A carne é impura. E como que Deus poderia se manifestar numa carne impura? A gente sabe que ele tinha que passar por todas as coisas para poder, né, na carne, matar o pecado que começou na carne, né? Mas eles não acreditavam nisso, porque como que o Filho de Deus se manifestaria, como que Deus habitaria numa carne que é impura, né? O gnosticismo também, Jesus era um ser divino, que apenas manifestou-se na Terra, mas não de forma carnal. Eles acreditavam na manifestação do Filho de Deus, de Jesus na Terra, mas não em carne. Eles não acreditavam que Jesus encarnou, né? E hoje, algumas interpretações modernas também, né? O Mateus já até falou sobre isso em outro estudo. Eles supõem, eles dizem, acreditam que Jesus veio de maneira simbólica. Você pode interpretar a Bíblia de maneira simbólica. Sempre quando fala que Jesus veio, é tipo um simbolismo. Assim como Jesus usou as parábolas para falar coisas, né? Que ele queria falar, mas não de maneira muito clara, o que eles dizem? Jesus também veio de maneira simbólica, né? Como se ele não estivesse aqui realmente, né? Então, essas são linhas de pensamentos que surgiram no começo e que, na verdade, nos acompanham até hoje, né? Existem coisas que nos acompanham até hoje. Então, quando eles dizem que a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus, isso dá uma abertura para muitas heresias, né? Bruno, só fazer um ponto aqui, né, que é importante, que por vezes um problema que a gente tem no meio da igreja de uma maneira geral, né, é algum grau de resistência ao estudo, né, de uma maneira geral. Algum grau de resistência a pensar que se você aprende mais da Bíblia, da teologia, você está deixando de ser espiritual ou coisa assim. E esses pontos aqui, quando a gente fala, por exemplo, dos concílios, que a Bruna comentou, isso é de extrema importância, porque eu não sei se algum de vocês já recebeu os TJs em casa, ou já recebeu os mormons em casa, mas eu já recebi os dois grupos. E geralmente as expressões que eles vão usar e tudo mais vão ser claras ainda hoje em dia, né, dos pontos que eles acreditam. Então, os TJs vão pensar no Espírito Santo como um tipo de TJ, Testemunho de Jeová, né? Só para todo mundo estar contextualizado. Os TJs, eles vão defender o Espírito Santo como um tipo de força apenas, né? Eu explicava para o pessoal antigamente que era o Kamehameha do Goku, né? Uma visão de Dragon Ball, no caso. Aquilo era o Espírito Santo que, na concepção deles. Então, eles literalmente negam a divindade do Espírito Santo. Isso são problemas sérios, né? Não é o tipo de coisa que a gente fala bem deles no sentido de que eles são insistentes, fazem um trabalho que, por vezes, nós não fazemos, mas isso não quer dizer que, doutrinariamente, eles não estão errados. E não é um erro assim, não, isso aqui dá para... Não são coisas que dá para se relevar, né? São problemas sérios que a gente precisa debater e tratar, né? Então, cada um desses concílios que teve na história da igreja, inclusive quando a gente fala de concílio, só para vocês terem uma noção, a gente está falando de uma reunião, né? O nome concílio é meio estranho, mas uma reunião, e por vezes esses concílios duraram 2 anos, 3 anos, alguns mais, com mais de alguns 300 bispos ou mestres, outros com 3.000 estudiosos da Bíblia. Então, é uma junção de pessoas que estavam ali para estudar a Bíblia com afinco e chegar numa conclusão, né? Isso quer dizer que eles podem ter alguma coisa errada? Com certeza, eles podem ter errado em alguma coisa, e por isso que a gente não determina o concílio como a nossa regra de fé, né? Mas sim a Bíblia. Mas os concílios estão mostrando para a gente vários pontos que já houve de heresias na história da igreja. Então, esse ponto é importante, só que a Bruna destacou e que ela está falando aqui, exatamente para a gente entender que
a Bíblia ela responde, né, essas heresias, responde esses pontos, e isso aqui é intrínseco, né? Então, cada uma das heresias que surgiu, seja o gnosticismo negando uma parte, o arianismo negando o outro e tudo mais, ele acabava por trazer essa visão sempre de focar em uma parte de Jesus, né? Enquanto o arianismo está tentando focar em uma, o gnosticismo está focando em outra, e na Escritura você olha e João é claro em dizer que no princípio era o verbo, né? Então é para dizer exatamente que Cristo é pré-existente, que ele encarnou no meio do seu povo, né? Então só esse adendo que é bem importante para a gente, né? E uma coisa, assim, eu sei que a gente não está falando de trindade hoje, né? Mas entramos no assunto e tem aquele texto do batismo de Jesus, né? Que demonstra claramente a trindade ali, né? Deus dizendo, olha, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, Jesus, o filho sendo batizado, e o Espírito Santo pousando sobre ele como pombo. Aí você pode pensar, mas o Espírito Santo foi mandado por Deus, é uma força que foi mandada por Deus. Mas tem uma outra passagem, não sei se está agora eu não me lembro, que fala sobre os dons, que a Bíblia diz que ele distribui, o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Quer dizer, não está dizendo o Espírito Santo distribui como apraz a Deus, ou como Deus quer, mas como lhe apraz, né? São dons que Deus dá, mas que o Espírito Santo distribui conforme a sua vontade. Então, isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo também tem a vontade dele, né? Que, claro, estão sempre alinhados, né? Com a vontade de Deus, do Filho e do Espírito. Eles não vão divergir entre eles, mas existe a vontade de cada um, né? Jesus, a Bíblia diz que ele veio fazer a vontade do Pai, né? E através do Espírito Santo ele conseguiu fazer isso. Então, claramente não tem como você, olhando para a palavra, estudando a palavra, não tem como você negar a Trindade. Mas também, né, Mateus, não é assunto para hoje, mas existe também um outro livro lá dos Testemunhos de Jeová, né, que é uma outra coisa, né? Mas, enfim. Daí, a Bíblia vai falar que ele habitou entre nós, né? No grego original, remete à ideia de tabernacular. Mateus, então hoje a gente vai falar muitos versículos que vão, na verdade, reforçar, né? Que vão dar base para a questão do Jesus, né? Como homem e como Deus. Mateus 1, 22 a 23 diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus mostra o nascimento virginal de Jesus. E Jesus, na verdade, foi gerado pelo Espírito em Maria, né? E ele encarnou, porque ele nasceu depois. Né? O que, na verdade, fica difícil para a gente pensar que existiam todas essas heresias e que eles insistiam nessas heresias, mesmo tendo a palavra de Deus, né? Gálatas 4, do 4 ao 5 diz: Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo foi enviado pelo Pai, nasceu de mulher, uma clara afirmação de sua verdadeira humanidade, e viveu sobre a lei, né? Para cumprir, na verdade, toda a lei. Aqui, Hebreus aqui é bem claro, né? Hebreus 2, do 14 a 17, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Então, aqui ele fala, ele precisava se tornar como os irmãos em carne, né? Nós somos espírito e alma e carne. Então, Jesus veio para se tornar como nós, porque ele não poderia pagar somente como um ser divino, né? Porque quem pecou em carne, alma e espírito. E ele precisava passar por todas essas coisas para também aprender a questão da misericórdia por nós, sentir todas as coisas que nós sentimos, né? Aqui vemos que Jesus participou da mesma natureza humana que os demais seres humanos, a fim de poder morrer e vencer a morte e o diabo. Ele fez como nós, em tudo, exceto no pecado. Né? Se quiser falar alguma coisa, Mateus, você me fala? Na verdade, agora eu só estou lendo aqui. Romanos 2:3 diz: Porquanto for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne,
pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que Deus condenou na carne. Deus condenou em quem? Em Cristo. E na carne. Então, não tem aqui como dizer que Jesus veio só de forma figurada, de forma simbólica, né? E que, ou ele era só Deus, porque ele era carne também, né? Então, Deus queria condenar na carne. Ele precisava enviar o filho dele em carne para condenar o pecado na carne. Ele veio, então, ele assumiu um corpo, né? Sem pecado, para condenar o pecado por meio de sua morte. Ele foi o único que conseguiu cumprir todas as leis, né? Cumprir toda a lei. Para que, na verdade, quando Deus olhasse para nós através do sangue dele, ele visse toda a justiça cumprida. Né? Quando fala ali da lei, ele está falando toda a justiça, cumprir toda a justiça. Tanto que quando ele vai ser batizado, né? João fala para ele, olha, na verdade eu que preciso ser batizado por você. Ele diz, não, deixa que assim. No fim das contas, ele não está falando, não, realmente é isso que deveria acontecer. Mas deixa que fique assim, deixa que isso seja feito para que se cumpra toda a lei, né? Para que tudo seja cumprido. Então, para que não houvesse uma falta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Porque ele é o cordeiro perfeito. Ele conseguiu fazer isso porque ele é o cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula. 1 João 4, do 2 ao 3 diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então ele está dizendo, não é só todo espírito que confessa Jesus, né? Porque alguns dizem, não, Jesus era um profeta, Jesus era um homem de Deus, Jesus era alguém enviado por Deus. Mas ali está dizendo, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, né? Não só em espírito, mas que Jesus veio em carne. Esse ponto, inclusive aqui, desculpa, Bruno, te cortar. Essa parte de João, né, eu acho que ela é extremamente relevante porque isso aqui mostra o que eu estava comentando com vocês, né? Como é sério essa questão. Ele diz de forma clara, né? Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ele entende que, e aqui, obviamente, pelo contexto, o que é esse confessar a Jesus? Confessar de que Jesus veio em carne. Né? Não só de confessar a Jesus, mas confessar que Jesus veio em carne. Inclusive, né, quando ele fala aquele que ouvimos e que apalpamos, com respeito ao verbo da vida, é exatamente a intenção dele demonstrar que eu ouvi ele, eu toquei nele, né? Eu apalpei, eu sei que era verdadeiro, ele estava em carne ali. Então, há uma realidade muito clara na Escritura sobre Jesus ter vindo em carne, né? No sentido de que ele encarnou. E esse ponto, por vezes, pode parecer, às vezes, para alguns, talvez um pouco mais claro, mas é importante a gente reforçar que quando nós falamos que Jesus encarnou, naturalmente a gente está falando de que em algum momento nasceu, né, teve a existência do seu corpo carnal, no sentido físico, né? Jesus, como Deus, ele é pré-existente, né? O texto de João 1, João 1 mesmo, eu estava confundindo, o primeiro texto que nós lemos ali, ele fala exatamente isso, né? Que é o texto que eu falei no outro dia, e esse texto é base para isso, basicamente sempre, né? Quando ele vai falar no princípio era o verbo, isso aqui vocês podem guardar como uma lembrança que é muito, muito importante, né? Essa expressão logos tem que ficar na nossa mente sempre, porque o logos é o resumo de tudo, né? Sempre. Então, quando o João vai falar exatamente no princípio era a palavra, ou era o verbo, é a expressão logos. Ele quer dizer que Cristo é aquele que está no princípio, nada é feito sem ele. Então, para ele fazer as coisas, e ele ser esse logos, essa palavra que faz tudo, ele está antes de todas essas coisas. Então, ele é pré-existente, né? Mas o que vem e tabernacula, que vem e surge e encarna, que é essa doutrina da encarnação, é o corpo de Jesus, né? Então, Cristo, como Deus, ele é pré-existente. Mas em um momento ele encarna, que faz parte dessa doutrina que a gente está comentando, né? E que não pode ser negada porque é tão importante quanto os outros lados. Porque se Cristo não vem em carne, o sofrimento dele não é verdadeiro, né? Ele não padece sofrimento, porque o espírito não tem como sentir dor, né? Então quem sente dor no contexto ali é exatamente o corpo. Então se ele não vem em carne, está negando o sofrimento dele. Faz parecer um teatro a história da salvação, né? Então, para isso ser verdadeiro, ele realmente tem que ter vindo em carne, e por isso que João é muito enfático nesse ponto, né?
Na verdade, para João ali, né, negar que Jesus Cristo veio, não veio em carne é uma heresia, né? Segundo assim, o que ele escreveu. Agora, só pensando aqui, enquanto você falava, Matheus, me veio assim, às vezes a gente olha para um ensino desse e pensa assim, às vezes a gente pensa, né? Cara, para que um ensino mais aprofundado disso? Eu tenho a minha fé, eu sei quem é Jesus, Jesus é meu Salvador, isso, aquilo, mas assim, talvez esses ensinos não sirvam para algumas coisas, mas, por exemplo, vamos parar para pensar. Quando a nossa fé é colocada em xeque, né? Quando você estuda alguma coisa, ou quando algumas pessoas vêm com algumas teorias para você, talvez você não, até ali você não precisou. Talvez a tua fé era o suficiente com aquilo que você conhecia. Né? Eu conheço que Jesus é o Filho de Deus e tal. Mas quando alguém vem com uma nova informação ou com esses pensamentos, né, filosóficos, até teológicos, nem sempre a teologia vai alguns pensamentos, algumas linhas teológicas vão cooperar para embasar a tua fé. Né? Na verdade, elas vão distorcer, né? Porque nem todo teólogo necessariamente é cristão ou é crente, acredita no que a Bíblia fala. Tem alguns que estudam simplesmente, às vezes, para contestar, ou às vezes como um livro normal. Aí eu fico pensando, qual que é a diferença, né, de quando você tem esse tipo de conhecimento? Amanhã ou depois vem um pensamento, ou você escuta alguma coisa, isso não vai colocar em xeque a tua fé. Você vai pensar, poxa, peraí, já estudei sobre isso. Eu sei que a minha, na verdade, é alicerçar a tua fé. Na verdade, né? A palavra de Deus ela é o suficiente. E a gente está estudando o quê? Que a palavra de Deus. A gente não está estudando livros, outras coisas. A gente está estudando a palavra de Deus. Claro que a gente vai pensar também, existe a história do cristianismo, existe não só o Jesus que a gente conhece na Bíblia, existe o Jesus histórico, que é o mesmo, mas talvez vai ter uma abordagem diferente, né? E eu me lembro de uma situação, uma vez que veio não foi testemunho de Jeová, nem foi mormon, mas foi sétimo dia, adventista do Adventista. sétimo dia. Mas assim, eu vi o quanto fez diferença para mim conhecer a palavra, porque eu gostava muito de ler as cartas de Paulo. E Paulo fala muito sobre o sábado, sobre a questão da alimentação, né? Então, o Paulo ele rebate muito a questão da religiosidade na forma litúrgica, né? Tipo, como as pessoas levavam ainda. E se você olhar hoje para os adventistas, eles têm uma linha de pensamento muito parecida com a dos judeus, né? Então, assim, eu me lembrei muito das cartas de Paulo e como isso fez diferença para mim. Talvez a minha fé não seria abalada ali, mas eu não teria como falar, conversar com aquela pessoa, né? Ele me falou coisas, eu falei assim, não, mas o Paulo disse isso, aquilo. Então, a importância de você conhecer, uma para a tua fé não ser abalada e ela ser alicerçada, e outra para que você não caia nessas conversas e talvez até ajude pessoas que já estão enredadas por essas coisas. Porque você não vai falar de uma coisa que você pensa, de uma coisa que você acha. Você vai falar daquilo que a palavra diz, né? Então, só né, fazer essa abertura assim para pensar, porque às vezes, muitas vezes a gente pensa, mas do que isso vai me ajudar no dia a dia? Né? No que isso vai ser, no dia a dia vai ser importante para mim? Na verdade, é nisso. Para que amanhã, se a tua fé seja contestada, você pense, opa, peraí, não é só isso aqui, eu conheço o que eu penso. Eu sei o que eu estou pensando, eu sei no que eu acredito, né? Deixa eu ler o último versículo aqui, daí, Mateus, eu passo para você. 1 Timóteo 3,16 vai dizer, né? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Né? Tá falando ali de toda a divindade de Cristo, né? Ele foi recebido no mundo em carne, ele foi contemplado por anjos, né? Ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e ele foi recebido na glória novamente, né? Então, ali fala, né, sobre todas as fases de Jesus ali, né? Jesus na glória, Jesus em carne, e Jesus depois voltando para a glória, né? É Amém. isso. Henrique, você levantou a mão, hein? Só para confirmar se ele quer falar alguma coisa, apertou errado. Estão me ouvindo? Bom, eu vou considerar que interpretado errado. Depois falo.
Então, esse ponto que a Bruna comentou é importante, né? E eu acho que tudo que a gente vai aprender da Escritura, né, da Palavra de Deus, a gente precisa ter noção de que é relevante, né, para nós em algum grau. Obviamente, nem tudo vai ser para o dia a dia, mas no sentido de, em algum momento, como a Bruna falou, isso vai ter, né? E isso vai fortificar com certeza a nossa fé. Eu acredito que cada uma dessas doutrinas são muito verdadeiras e práticas, até para a gente poder olhar para Cristo de uma maneira muito mais embasada, né? Mas com maior base, com maior profundidade mesmo. Então, é a segunda doutrina que a gente vai falar. E, de novo, lembrando, todas as doutrinas estão entrelaçadas, né? Então, a gente separa só por questão de didática e sistemática. Mas todos os versículos, alguns deles são os mesmos, né? Que vão embasar os dois pontos e tudo mais. Então, agora nós vamos falar sobre o kenosis, que é a doutrina do esvaziamento de Cristo, né? Kenosis significa exatamente isso, né? Uma palavra grega que quer dizer esvaziar, ou esvaziamento. Então, essa doutrina, embora seja chamada de teoria, né? O próprio versículo fala isso, ela demonstra o quê? De que Jesus, para ele se fazer homem, para ele vir aqui e se encarnar nesse momento, ele precisava se esvaziar dos seus atributos. Quem demonstra isso para nós é Paulo, ali em Filipenses, né? Então, Filipenses 2, 5 ao 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual que é o conceito, né, que Paulo quer aplicar? Ele subsiste em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, mas ele não tomou, né, ele não julgou por usurpação de ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou. Essa expressão esvaziou surge a doutrina do kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. Então, Cristo ele se esvazia dos seus atributos e da sua glória. Existem muitas perguntas em torno disso, porque nós não sabemos até que grau que ele se esvazia. Ele tira todos os atributos, ele tira uma parte. Aparentemente, o que nós percebemos na Escritura é que a maior parte dos atributos que ele poderia usar para dizer assim, para facilitar a vida dele na Terra, digamos assim, ele não usa, né? Então, a sua glória, o que nós falamos também sobre a própria, na outra vez, a onisciência, a onipotência dele, ele não usa, né? O mesmo ponto da soberania dele, ele não usa, né? Vocês se lembram que quando Pedro vai tentar defender ele, no momento dos soldados lá, Pedro vai tentar defender, fala bem que pensando, não vão levar meu mestre e tal, e o que Jesus fala para Pedro é: Pedro, se eu quisesse, eu daria uma ordem agora e teria 12 legiões de anjos aqui. Por que 12? Só porque Jesus quis dizer, eu posso mandar uma legião para cada um dos discípulos que eu tenho, se eu quiser. Então, ele poderia ter feito isso. Por que ele não faz? Porque ele se esvazia. Esse se esvaziar aqui é um conceito de que Jesus não utiliza aquele atributo dele naquele momento, né? Mas ele não deixa de ser Deus, porque não tem como Deus deixar de ser Deus. Mas ele se esvazia, né? Ou seja, ele abre mão daquele atributo temporariamente para ele poder ter essa entrega voluntária. Vale lembrar que quando nós falamos de Cristo, né, e de tudo que Cristo faz, tudo que ele faz porque ele quer, né? Isso é uma verdade plena. Quando nós dizemos isso, não é no mesmo tom de alguém que diz, ele morreu porque quis, eu não pedi. Não é nesse tom. Quando eu digo que é exatamente no tom de que ele faz porque ele quer, porque se alguém tentasse obrigar a Jesus, não teria como. Se Jesus não cede, se Jesus não se derrama, ninguém consegue contrariar ele, ninguém consegue obrigar ele a nada. Então, se ele não se entrega de maneira verdadeira, intrínseca e proativa, ninguém consegue fazer isso. Então, esse ponto precisa estar muito claro para nós. Aí nós temos 2 Coríntios 8:9, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Com certeza esse seria um versículo que a teologia da prosperidade adoraria abordar de outra forma, né? Mas o sentido naturalmente de pobre ou de rico ali não tem nada a ver com o sentido monetário da expressão, né? Mas ele está falando exatamente sobre os atributos e a grandeza, né, que estava destinada a cada um dos homens. Então, sendo pobre, sendo alguém que não teria grandeza nenhuma, que estaria, na verdade, sendo homens miseráveis, pelo amor dele, ele abre mão da riqueza, da glória dele ser exaltado para ele se tornar pobre e entregar a nós essa glória que pertence a ele, né? Entregar a nós essa bondade que pertence a ele. Então, Jesus, sendo rico em glória, ele escolhe a pobreza da condição humana para nos enriquecer espiritualmente, né, com a salvação. E, de novo, isso expressa o esvaziamento voluntário, né? Voluntário dele por amor. A expressão voluntário faz toda a diferença porque ele se voluntariou para isso. Se ele quis fazer. Se ele não quisesse, ninguém conseguiria obrigá-lo, né? João 17:5 diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esse texto é muito precioso, né? Jesus, de maneira clara, está falando assim: Pai, que o Senhor me glorifique agora contigo mesmo. Esse momento seria próximo do momento ali do caminho da cruz e tudo mais. E está falando com a glória que eu já tinha junto de ti antes da fundação do mundo, né? Antes que houvesse mundo. Então aqui está reforçando a pré-existência de Jesus. Ele já tinha essa glória pertencia a ele, né? Essa glória já era dele. E ele não precisava descer, ele não precisava se encarnar, ele não precisava fazer nada para manifestar essa glória, porque ele por si só, sendo Deus soberano, exaltado e tudo mais, ele já tem essa glória. Mas ele abre mão dessa glória e agora, né, depois nas outras doutrinas nós vamos ver, chega um momento em que ele vai recuperar essa glória, né? Então, isso aqui é para mostrar o quê? Ele abriu mão dessa glória para se fazer homem. Isso aqui faz parte do esvaziamento que ele tem. Hebreus 2:9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então, o Hebreus quer dizer que os homens foram feitos pouco menor que os anjos, né? E ele aplica esse texto sobre Jesus, dizendo aquele que é a ironia, né, que o escritor de Hebreus quer dizer é o seguinte: Deus que cria todos os seres, ele criou os anjos e tudo mais, mas agora ele vem num corpo que é menor que os anjos. Você entende como ficaria contraditório naquele que é o criador de tudo, exaltado, soberano e acima de todos, mas ele vem e se coloca num corpo de alguém que é menor do que os anjos. Então, é exatamente para mostrar como ele abre mão também dessa honra e glória da sua soberania através disso, né? Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, sendo Deus e exaltado, era ele quem deveria receber todo o serviço do mundo, né? Todo mundo deveria servir a ele. Os anjos, todos os seres, potestades, criaturas, deveriam servir a ele em forma de adoração. Só que ao invés disso, ele vem e se faz homem para ele servir a humanidade, né? Então, e gerar o resgate de muitos ali, né? Então, mais uma vez, é ele se esvaziando de seus atributos. E, para finalizar, João 13:3-5, Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Esse texto aqui é bem conhecido, né? Tem uma certa cultura na igreja das pessoas aplicarem isso aqui só de forma simbólica, sem entender toda a profundidade disso, né? Mas é relevante para nós saber que quem faria, né, esse momento do lava-pés seria alguém que seria o escravo da casa, né? Lembrando que o escravo nos tempos ele não era exatamente escravo no nosso conceito, né? Não está falando de escravidão de alguém que ficava apanhando, coisa assim. O escravo tinha direitos e tudo mais, né? Era como um servo mesmo, mas os livros históricos chamam de escravo. Então esse
esse escravo que fosse mais inferior era quem faria isso, né? É quem iria lavar os pés do seu senhor. Então Jesus, sendo Deus, é ele quem pega, né? É ele quem, diz a escritura, ele cinge com a toalha, ele deita água na bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Inclusive falando para eles que quem não for limpo por aquilo ali não tem parte com ele no reino, né? Então é uma amostra profunda de que o reino tem a ver com esse serviço, né, ao próximo, e a gente se rebaixar de várias formas no sentido de honrar as pessoas, né? Então, essa expressão aqui deixa claro o que Jesus demonstrou para nós, de que ele se esvazia da sua glória, se esvazia dos seus atributos, ele se esvazia de toda a grandeza e glória, né, que ele teria na eternidade. De novo, ele faz isso de forma autônoma, não era uma obrigação para ele, né? Não é uma obrigação. Ele faz isso de forma proativa e voluntária para salvar a humanidade através disso. Então, é muito relevante a gente falar sobre isso, entender que Cristo se esvaziou de seus atributos, sendo Deus, ele não tomou por usurpação, né, de ser igual a Deus, mas ele se esvazia, ele abre mão dos seus atributos. Isso só mostra para nós como que o sacrifício ele é mais profundo do que parece. Porque a gente conhece muito o sacrifício no ponto da crucificação, das dores, dos espinhos, tudo mais, e não que isso não seja extremamente relevante, obviamente que é. Mas você percebe que o sacrifício é muito maior do que isso. Porque o sacrifício não tange só no ponto corporal, né, de Jesus, mas numa área muito mais profunda do que a gente consegue pensar, né? Bruna, quer comentar alguma coisa? Se quiser também falar do próximo, fique à vontade. Esse não... às vezes tem umas palavras assim que a gente não consegue entender, e pelo menos para mim era difícil, né? O que significa ele não tomou por usurpação, né? Ele não considerou ser Deus como algo que ele tivesse que se agarrar de forma egoísta, né? Ele se esvaziou daquilo. Então, tipo, não tomar por usurpação é não considerar o fato de ser Deus de uma forma egoísta, né? Ele pensou em nós, na verdade, né? Porque, assim, para ele não ia mudar nada, né? E na verdade, a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a consumação né? Desde a consumação do mundo. Então, quer dizer, ele já tinha se oferecido, ele já era a vontade dele, porque ele não esperou as coisas acontecer, né? Para que ele se voluntariasse, vamos dizer assim, né? Então, eu achei muito legal essa definição, né? Ele não olhou para aquilo como algo se agarrado de forma egoísta, né? O fato dele ser Deus. Deixa eu ver a outra parte aqui, Mateus. Peraí, deixa eu colocar. Eu fui procurar porque, na verdade, não tomou por usurpação. Daí eu fico pensando, é mais fácil quando a gente clareia, né? E traz uma forma de dizer mais fácil para a gente conseguir ter um entendimento, né? Porque a gente quase não usa essa palavra usurpação. Quando falo de usurpação, eu me lembro de Jacó, né? De Jacó lá com Isaú. Aonde que você parou, Mateus? Na humilhação, né? Humilhação de Cristo. Humilhação de Cristo, né? Uma das coisas que eu achei interessante você falar é que, assim, quando a gente pensa na humilhação de Cristo, a gente vai logo para a cruz, né? A gente olha para a cruz e Cristo foi ali humilhado, né? A gente conversou esses dias, não se fala claramente na Bíblia, mas provavelmente ele ficou nu na cruz, né? O que naquela época era uma coisa muito humilhante. Me lembro da passagem lá de Davi, quando ele manda uns guerreiros dele fazer paz com o outro povo, e a Bíblia diz que eles cortaram as vestes deles até as nádegas e rasparam a barba, e aquilo era um sinal de tremenda humilhação, né? E a gente tá falando aqui de judeus, né? Jesus era judeu. Então, quando você olha para esses costumes deles, a gente vê o quanto Jesus foi humilhado, né? E aí você pensa em toda a trajetória de Jesus de humilhação. Não foi só um dia, né? Talvez se fosse só aquele momento, não que não seria válido, né? Não seria assim muito humilhante e muito sofrimento. Mas quando você para pensar que Jesus passou todo aquele tempo, né? A gente sabe de 3 anos de ministério, mas a gente não sabe muito sobre a infância dele, como que foi a infância, mas provavelmente ele sofreu muito, né? E o fato, a gente está falando aqui de humilhação, mas o fato de Jesus saber, né, ter consciência do que ia acontecer com ele, provavelmente foi uma vida eu não digo de sofrimento, mas de consciência daquilo que ia acontecer com ele, né? Então, o que provavelmente não foi uma coisa muito fácil, né?
Mas se a gente para pensar ali na questão da humilhação, você pega ali desde a Sexta-feira Santa, né, até a crucificação, a Bíblia fala que eles colocaram uma coroa de espinhos, eles se ajoelhavam, zombavam de Jesus, né? Aquilo foi uma forma de humilhação, mas toda a vida dele ali, as pessoas zombavam dele, chegou a um ponto dos fariseus, né, falarem que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebub. Então também foi uma humilhação. Ele era considerado às vezes como louco até pela sua família, né? A Bíblia diz que tem, em alguns momentos diz que nem os seus irmãos criam nele, né? Ele foi abandonado pelos discípulos, aquele que ele caminhou com eles 3 anos, né? Aqueles que viram todos os milagres que ele fez, né? Se tem pessoas que viram as manifestações divinas de Jesus, foram os discípulos, e ele foi abandonado por eles, né? Então, foi muita humilhação durante esse tempo, né? O fato também, a gente não pode esquecer de que ele se humilhou a ponto de vir como ser humano. Ali já foi sair da sua glória e se humilhar a ponto de vir como ser humano, né? E quando fala de humilhação, ele fala assim, ele se humilhou até a morte. E não qualquer morte, morte de cruz, né? Que naquela época era a pior das mortes, né? Só assassinos, pessoas que cometiam crimes hediondos passavam por aquela situação, né? A humilhação de Cristo abrange toda a sua vida terrena, desde o nascimento até a morte. A gente parar para pensar no nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu num lugar onde estavam os animais. Quando a gente vê um presépio ou quando a gente vê um filme, parece ser muito bonito o lugar, com os burricos, com uns bichinhos, mas a gente sabe que é aquela coisa de teoria, de expectativa vezes realidade. A gente sabe que a realidade não é essa. A realidade não é um lugar bonito, é um lugar que tinha muitas fezes, é um lugar que era de animais, então não era bonitinho, como você vai ver a Estrela de Belém, o filme, o desenho para as crianças. É um lugar sujo, né? É um lugar que as pessoas não moravam, que as pessoas não ficavam, né? Mas foi ali, a vida dele já começou, já se iniciou de uma forma humilde, né? Não tô falando nem tanto de humilhação, mas de uma forma humilde, e ele já começou a se humilhar desde que nasceu, né? Claro que depois a gente vai pensar, mas chegaram os sábios ali e os magos entregaram um presente para ele, mas assim, naturalmente, ele já começou, já veio ao mundo de uma forma de humilhação, né? Ele provavelmente enfrentou muitas humilhações emocionais, né? Espirituais, ele suportou. A humilhação é a parte do processo redentor. O Deus glorioso se submeteu a viver como um homem comum e sofrer a condenação em nosso lugar. A confissão de fé, aqui tá, de Westminster, eu não sei se é assim que fala. É o Westminster. Westminster, é isso aí que o Matheus falou. Define essa humilhação como o abaixamento do Filho de Deus, assumindo a natureza humana, sujeitando-se à lei, sofrendo as misérias dessa vida, a ira de Deus e a maldição da morte na cruz. Quer dizer, quando ele vem, ele já se humilha, né? Ele sai da posição de Deus para a posição de homem, né? Matheus, se eu soubesse que ia ter que falar inglês, eu não tinha aceitado. Mas assim, tudo vai se define. A questão de que quando você pega um Deus que vai viver uma vida terrena, que vai passar por tudo que a gente passa, ele já se humilhou, né? Agora uns versículos que explicam essas coisas, né? Isaías 53, 3, 5 diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Ele fala assim, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? Quantas pessoas não olhavam para ele como, no caso, né, na época, como um pecador? O pior dos pecadores, porque olha o tipo de morte. Ele foi morto entre 2 ladrões, então ele foi, vamos dizer assim, a reputação dele, ele foi humilhado a ponto de ser crucificado junto com 2 criminosos. Não vou dizer ladrão, porque a gente não sabe direito qual foi o crime deles. Mas ele foi colocado ali.
né? Como criminoso. Muitos que olharam para ele viram ele como um criminoso. Então, as pessoas que olhavam para ele achavam que era justo que ele estivesse passando por aquilo ali. Quando você olha para a passagem que diz dos dois criminosos ali, acho que é só em João, eu não sei direito, Mateus, porque tem umas que diz que os dois zombaram dele, outra diz que um repreende o outro e diz assim, olha, nós merecemos o que nós estamos passando aqui, mas ele não, né? Então, ali existe uma consciência de um, né, dizendo assim, olha, ele não é criminoso, mas todos os outros que olhavam para ele, todos os outros, inclusive aquele que estava do lado, achavam que Jesus era um criminoso. Né? Então, ele foi tido como um criminoso, né? Ele foi humilhado a esse ponto. Mateus 27, 28 e 31 diz, né? Despiram-lhe, ele puseram um manto escarlate, teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. E na mão direita colocaram um caniço, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, pegaram um caniço e batiam com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram as suas roupas e levaram para ser crucificado. Aqui descreve muito bem uma humilhação, né? Não que não existiram outras, mas assim, aqui descreve claramente uma das humilhações que Jesus passou. Né? Fala que cuspiram no rosto dele, zombaram dele, né? Ajoelhando diante dele, dizendo que, né, zombando como se ele fosse um Deus, mas né, o que ele podia fazer ali? E uma das coisas que eu lembro também, que a Bíblia diz, fala, na cruz, né? Que eles falavam, olha, se você é o filho de Deus mesmo, você tem poder, por que você não desce da cruz? Ele estava zombando pelo fato dele ter, de certa forma, se declarado filho de Deus, né? E eu acho que teve a humilhação física, né? Que foi ali a crucificação, mas ele teve que lidar por muito tempo com essa humilhação emocional, né? Muito maior do que com as humilhações físicas, né? A humilhação física e moral na crucificação é retratada aqui com clareza. Jesus é zombado, espancado e escarnecido por aqueles que ele veio salvar. E eu acho que, trazendo para a questão humana, porque Jesus era humano, eu acho que o que mais dói, vamos dizer, se eu pudesse pensar, Jesus foi humilhado por aqueles que ele multiplicou os pães, por aqueles que ele curou, né, por aqueles que ele libertou. Porque muitos que estavam ali quando Jesus fazia os milagres eram os mesmos que estavam lá dizendo crucificam. Né? E tanto que tem uma passagem que Jesus fala assim, ó, vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais que eu fiz, mas pelo pão que eu dou para vocês. Quer dizer, nem todos que estavam ao redor de Jesus ali e viram os milagres acreditavam necessariamente que Jesus era o Filho de Deus. E foram esses mesmos que muitas das vezes viraram as costas e pediram a crucificação de Jesus. Né? Então, eu acho que, de certa forma, Jesus era humano, ele deve ter sentido isso. Né? Poxa, são as pessoas que... Claro que ele tinha toda a consciência que aquilo ia acontecer. Nada pegou Jesus de surpresa. Mas se ele era humano e ele tinha sentimentos, ele provavelmente deve ter sentido isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai para a cruz, ele diz, Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Então, você vê que ele pode ter sentido, mas não por isso ele guardou mágoa, ele ficou ressentido, ele não perdoou aquelas pessoas, né? Mediante arrependimento, ele perdoou elas. Falou, Senhor, não leve em conta o que eles fizeram. Eles não sabem o que fazem. Lucas 2,7 diz, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Né? Se a gente for parar para pensar, já é uma forma de humilhação, né? Não havia lugar para eles. Então, ele já foi rejeitado desde que nasceu. Desde que nasceu, ele já foi rejeitado. João 1, do 10 ao 11, diz, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Né? Aí ele está falando rejeição, né? Uma forma de humilhação. Ele foi rejeitado pelos seus. E quando você olha para tudo que a Bíblia diz, vai dizer no Velho Testamento, que era a lei e que os judeus conheciam, né? A Bíblia vai dizer, acho que em Romanos, né, Mateus? Eles são indesculpáveis, na verdade. Porque eles tinham tudo para ver. Eles tinham tudo para saber. E eles ignoraram todas essas coisas. Eles decidiram, de certa forma, ignorar todas essas coisas. Então, Jesus veio para os seus, primeiro ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele foi já rejeitado. Então, de certa forma, outra vez ele é rejeitado, né?
A rejeição do próprio povo é parte da humilhação. O Criador não é reconhecido pela sua criação. Hebreus 5, do 7 ao 8. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, embora sendo filho, sofreu intensamente e aprendeu a obediência na dor. Isso mostra a plenitude da encarnação e da humilhação. O que a gente entende aqui? Que Jesus, ele escolhe se humilhar. Ele escolhe se humilhar. Ele tinha opção? Ele tinha. Mas ele seguiu o plano. Ele falou, olha, né, lá no Getsemane, ele diz, ó Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso mostra o quê? A sua natureza humana. Eu tenho medo, eu tenho receio. Não digo nem medo, né? Porque ele sabia o que ia acontecer. Mas ele era de carne, ele sabia que a carne dele ia sofrer. E ele diz, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Aquele momento, ele mostra o quão carnal ele era. No sentido de que a carne dele temia. Mas o espírito dele estava alinhado com Deus dentro daquilo que era a vontade de Deus. Isso reforça a questão da carne dele. Filipenses 2:8 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro ele se humilhou vindo em forma humana, né? Depois encontrado, ele continua se humilhando. Ele se humilha, ele é obediente até a morte e morte de cruz, a morte mais humilhante que existia naquela época. Então você vê assim o quanto ele desceu, o quanto ele se humilhou. Né? E Jesus, na verdade, ele deixa esse exemplo para nós. Ele diz, olha, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Se Jesus é um exemplo para nós, é um exemplo de humildade e de humilhação, de realmente se humilhar. Né? Aquele versículo, né, que o Mateus leu ali, que a Bíblia fala que ele pegou um avental de servo e ele desceu a posição de servo. Para dizer, olha, se você, eu lhes dou o exemplo. Né? Que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Ele deu exemplo na prática, na verdade, quando ele obedeceu a Deus, se humilhando à forma humana. E depois ainda, ele desceu o nível de humilhação à forma humana e depois ele continuou descendo, né? Até chegar ao ponto da morte e morte de cruz, sem merecer, na verdade, né? Acho que não existe humilhação maior que essa. Então, aqui mostra o quanto Cristo se humilhou. E agora o Mateus vai falar da exaltação, né, Mateus? Isso, amém. Só queria responder a Juliane primeiro ali. Esse ponto é interessante, né? A pergunta de se Deus enviou o filho, né? Ou se o filho se entregou. E, na verdade, as duas coisas acontecem em conjunto, tá? A escritura, ela tá cheia, né? De pontos de duas verdades que, em algum grau, para nós, às vezes temos a pequena impressão de que seria um conflito, mas são duas verdades que acontecem simultaneamente. É um ponto um pouco mais cauteloso, porque a gente está falando da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em eterna comunicação indissociável. Então, os três executam a vontade dele ao mesmo tempo. Só que, como eles, no quesito de missão, decidiram, dentro do seu próprio escopo eterno, de separarem essas missões, né, o Pai, ele envia o Filho. O Pai envia o Filho. E o Filho, ele obedece e ele se entrega. Porque, por exemplo, se o Filho só obedecesse, mas ele não se entregasse, ele estaria contra a vontade do Pai. Então, naturalmente, ele se entrega de maneira plena e ele se entrega porque o Pai também o enviou. Então, tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Nenhuma delas estão... Uma vontade está contrariando a outra, tá? Inclusive, tem textos falando uma coisa e tem textos falando outra. Mas a conclusão que a gente chega com certeza é que se Deus não decidisse enviar e se Jesus não decidisse se entregar, com certeza ninguém conseguiria obrigar ele a fazer tal coisa. Tá bom? Espero ter esclarecido aí. Henrique, agora levantou a mão para falar ou não? Não conseguiram me ouvir? Então, estamos ouvindo. Beleza. Não, no contexto geral aí do que vocês passaram aí, bíblico, eu só queria falar o seguinte. A questão antiga, que vem da palavra, da Bíblia, a questão de Maomé, né?
Maomé fica ali mais na questão muito perto ali de Israel, né? E vem a outra questão, que é o cristianismo que está em Roma, também está perto de Israel, né? São dois sentidos que já demonstram a existência de Jesus. E são fatos reconhecidos por todo mundo. Aí a gente coloca mais um pouco acima disso, que é 2000, que é o AD e o AC. Quando a gente coloca isso, quando a gente coloca isso, o antes de Cristo e o depois de Cristo, a gente já coloca que toda a humanidade, todo mundo já reconhece que Jesus existiu. Já tem uma possibilidade aí de você ter uma conversa de dizer antes de Cristo, depois de Cristo. Ah, beleza, nós estamos em 2025. Nós estamos em 2025, eu não acredito em Cristo. Beleza. Mas 2000, 1999 e 2000 foi por quê? Eu sou estudioso, eu tenho ciência, eu sou biólogo, eu sou médico. Não, antes de Cristo, depois de Cristo. Peraí, então Cristo existiu. Assim como eu falei da vez passada, eu sou meio leigo, né? Da vez passada, da questão dos macacos, né? Se nós veio dos macacos, por que os macacos não virou gente? E por que 2000 antes de Cristo e depois de Cristo? Por que ali o Oriente Médio segue a Maomé, que é um profeta que falou profecias de Cristo, e por que não Roma, como o cristianismo, que reconheceu que eles, vamos colocar aí para mim não ser processado, abre aspas, né, colocaram Jesus na cruz. Roma, Grécia, Europa, tudo junto, colocando Jesus na cruz. Por quê? Porque era um propósito de Deus com Cristo para mostrar para a humanidade. Aí, se você colocar no mundo geral, até hoje, tudo isso que eu estou falando, se você colocar para uma pessoa que vai contestar você, você tem muita palavra, né? Na verdade, estudo, né? Vamos colocar ali que você consegue gerar algo nessa pessoa que a pessoa vai falar. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Então, vamos por partes e eu vou te falar. Matheus, pode resumir o que eu falei, né? Não, eu entendi, né? O ponto que você está falando é de que a gente tem bastante provas históricas, né? O fato do próprio tempo estar separado entre antes e depois de Cristo. Embora esse não seja a maior evidência em si, mas a historicidade, né, do Jesus histórico, você pode dizer que Jesus não é Deus, alguns podem dizer isso, mas que Jesus o histórico, né, como pessoa existiu é inegável, né? Na verdade, tem outros livros, fora a Bíblia citando, muitos outros livros, e entre os acadêmicos isso é padrão, né? Não há discussão sobre a essência de Jesus, embora um ou outro, vez ou outra, tentem argumentar isso, né? Mas esse argumento de que a gente pode falar sobre Cristo no sentido histórico dele também é relevante, né? E isso é o que a gente falou lá nas primeiras, até sobre a Bíblia, né? De que nós temos confiança na Bíblia e temos confiança na Escritura de uma maneira geral por conta disso também, né? Matheus, podia falar só um negocinho? O Henrique falou da questão do calendário, né? A gente só precisa lembrar que nem todos os lugares no mundo usam o calendário cristão, né? A China, por exemplo, né, não usa um calendário deles lá. Então, nem todo mundo usa o calendário cristão, né? E outra coisa, com relação a Jesus, como você falou, Jesus histórico, né? Ninguém tem como contestar a questão de Jesus ser histórico. E as pessoas podem até acreditar em Jesus, mas como os testemunhos de Jeová acreditam, né? Que ele foi um profeta, né? O Islã também acredita em Jesus, mas que ele foi um profeta. E, na verdade, quando a gente estuda a Bíblia para falar sobre Jesus, né? A divindade de Jesus,
a duplicidade ali, né, de Jesus ser homem e Deus ao mesmo tempo, ele vai alicerçar nossa fé como cristão, né? Mas nem todo mundo vai acreditar nisso, porque o Islã acredita em Jesus. Na verdade, várias religiões acreditam em Jesus, mas não da forma que nós acreditamos, que Jesus é o Filho de Deus e o Cristo que veio para nos salvar, né? Os próprios judeus, na verdade, acreditam em Jesus, mas como um profeta, não como o Filho de Deus, o Messias, né? Então, a questão é essa. Nem todo mundo vai divergir da gente de que Cristo realmente existiu, mas eles não vão acreditar da mesma forma que nós acreditamos, como o nosso Salvador, né? E com relação ao calendário também tem essa questão de que nem todos os países, né, usam o calendário cristão, né, na verdade. Beleza. Bom, vamos para... A gente já está no caminho de finalizar aqui, mas só para compartilhar com vocês uma das últimas doutrinas, né? Aqui a gente colocou só essas 4, né? Teriam outras que vocês podem buscar estudar, como a pré-existência, a quem faça a doutrina da humilhação ser considerada humilhação progressiva, então pode pesquisar assim também que você vai encontrar estudos, né? Mas para não parecer que tudo é só o fim do mundo, né, e só humilhação, também a gente finaliza com a exaltação, que faz parte da doutrina de Cristo, né? E, de novo, como todas elas estão interligadas entre si, você precisa lembrar que o que a gente falou do kenosis, né, do esvaziamento de Cristo, não deixa de ser humilhação por si só, né? Ele tem que se esvaziar é uma das humilhações, talvez uma das principais que acontece ali, né? Então, agora a gente vai falar sobre a doutrina da exaltação de Cristo, que ou é chamada também de glorificação do Filho, né? Que após sua obra redentora, a Bíblia mostra que Cristo foi glorificado, ele foi exaltado diante do Pai, né? Restaurando sua glória e lhe dando uma autoridade sobre todas as coisas. E dentro da exaltação inclui a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a entronização dele, a segunda vinda, né? A consumação de tudo é feita como parte da glorificação também. Então isso a gente observa em Filipenses 2, do 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então essa aqui é a continuação do texto que a gente leu lá, né? Do Kenosis. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa exaltação, né, que o Pai dá ao Filho, colocando o nome dele acima de todo nome, né, e para que todo joelho tenha que se dobrar e tudo mais, é exatamente essa glorificação, essa exaltação que o Pai concede ao Filho, né? Então isso faz parte do que Paulo escreve, né? Paulo fala sobre tudo isso em conjunto, mas aqui a gente separa para ficar um pouco mais didático. Atos 2, 32 ao 36. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou isto que vedes e ouvis. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, essa expressão aqui, né, vale lembrar sempre que a gente lê no Novo Testamento, sempre não, mas 90% no contexto ali, essa expressão, né, do Senhor vai ser usada a expressão Kyrios, para dizer que não é só um senhor no sentido de um senhorio qualquer de alguma casa, mas é aquele que tem palavra de ordem, né, aquele que está acima dos outros. Então a expressão Kyrios que ele usa para dizer Senhor é exatamente isso. Deus o fez Senhor, então ele é soberano sobre as pessoas, e Cristo que seria ungido ali. Então Pedro, nesse momento, ele está proclamando a exaltação de Jesus, né? Mostrando que ele morreu, ele padeceu, sim, ele fez tudo isso, mas que ele foi ressuscitado e ele está exaltado à destra, né, ou à direita de Deus, que também é um símbolo de força e poderio, como nós sabemos. Efésios 1, 20 ao 23, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita novamente, como símbolo do poder, nas regiões celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então Cristo
ele é exaltado, né, acima de todas as autoridades, dominações, potestades, hostes, tudo que existe. Cristo é exaltado acima de tudo isso como cabeça da igreja. Hebreus 1, verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sempre que a gente, de novo, vai ver essa expressão direita, é para mostrar de que ele foi exaltado, né? Ele recebeu essa glória, a mesma glória que ele já tinha antes, é restaurada sobre ele após a ressurreição. E Apocalipse 5, do 11 ao 13, que é um texto bem conhecido, né? João está ali na visão ali em Patmos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. E então nós observamos ali no Apocalipse, no final de todas essas coisas, né? Inclusive esse momento é o momento em que João tem a visão do Cordeiro, chegando ali no céu, né? A mesma visão que Daniel teve também algumas centenas de anos antes, né? Ali no capítulo 7, Daniel também teve essa mesma visão. E aparentemente, né, só por título de curiosidade, aparentemente é o mesmo momento em que Daniel vê, é esse momento que João está vendo, e provavelmente é o mesmo momento em que a igreja está olhando, né? Jesus sendo ascendido aos céus, está fazendo referência ao mesmo momento, que é o momento da ascensão, que os anjos perguntam para as pessoas, né? Por que vocês estão tão apavorados olhando ele? Porque da mesma forma que ele está subindo, que ele está indo, ele vai voltar em glória, né? Então, esse momento da consumação, da ascensão de Cristo, é o momento em que Cristo está sendo exaltado de sobremaneira sobre todos os povos, tendo todo domínio, todo louvor, toda honra, força, sabedoria, riqueza e tudo mais. Então, quando nós olhamos para tudo isso aqui, né, qual a certeza que nós temos? Que Cristo, ele se encarnou, Cristo, ele se fez homem, Cristo, ele se humilhou, padecendo o seu esvaziamento, abrindo mão da sua glória, padecendo a morte de cruz. E no final de tudo isso, o resultado é que ele foi glorificado pelo Pai, né? Ele foi exaltado pelo Pai, e recebendo um nome que está acima de todo nome. Então eu creio, né, que quando a gente olha para tudo isso aqui de uma maneira prática, né, para todos esses textos e tudo mais, nós podemos ter a certeza, primeiro, de que Cristo, tudo que ele fez com imenso amor, né, porque se ele não nos amasse, se ele não fosse realmente demonstrar o amor mais sincero possível, ele não teria se entregue da forma como ele se entregou, né? Então ele se entrega de maneira plena, e no final de tudo nós podemos olhar para isso com um grau de certeza de que ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, né? Então Cristo é glorificado acima de qualquer outro ser, não tem ninguém que se compare à glória do Cristo, né? Do Cristo ressurreto. Então nós devemos olhar para isso aqui, pensando agora a que Deus, né, que nós estamos cedendo nos nossos corações, a quem nós estamos crendo e como nós vivemos a nossa vida, considerando todos esses pontos, né? Então fica esses pontos aqui para nós. Vale lembrar, como a gente falou no começo, nenhum desses conhecimentos aqui são conhecimentos jogados ao léu, né? São conhecimentos que são valiosos, são importantes, e eu acredito muito que se cada um de nós dermos a devida atenção para cada uma dessas doutrinas, você não precisa lembrar do nome da doutrina, mas se lembrar a potência desses versículos que a palavra de Deus transmite para nós, né? Isso aqui vai mudar a maneira como nós cremos em Cristo, ou no mínimo vai nos dar mais vigor, né? E nós servimos ao Senhor com maior ânimo e zelo também. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Se não tiver, vocês dão só o joinha, pelo menos para a gente saber que está ok. Tudo certo? Amém. Então, hoje nós encerramos essa parte da cristologia, né? Nós vamos continuar abordando outros pontos.
Muito provavelmente no próximo a gente vai falar a respeito do Pai, né? E depois, na sequência, do Espírito Santo, trabalhar sobre todos eles e tentar entender um pouco mais sobre cada um desses pontos. Não, nenhuma das doutrinas que envolve a Trindade de uma maneira geral, ou a teontologia, né, a natureza de Deus, é muito fácil, né? Porque a gente não consegue entender a nós mesmos, né, que somos carne e já é difícil, imagine então o ser de Deus que é exaltado sobremaneira. Mas com a graça do Senhor nós conseguimos pelo menos ir se aperfeiçoando em cada um desses pontos, né? Vamos agradecer a Deus então nesse momento e continuar insistindo, compartilhando com outras pessoas, né? Lembrando desse ponto, né? Compartilhe com outras pessoas, estude com maior afinco para conseguir entender bem esses assuntos. E, no final das contas, se a gente não compartilhar, acaba sendo um conhecimento que fica morto em nós. Então, a ideia é compartilhar para que outras pessoas tenham a noção de que Cristo, quando a gente fala que Cristo se entregou, não é uma entrega assim como na nossa cabeça, como se ele foi no domingo na igreja. Não é isso que a gente está falando, né? A entrega de Jesus não é isso. A entrega de Jesus é uma entrega real, verdadeira e que se manteve por anos e anos, né? E, como eu comentei da outra vez, é o único que, mesmo com o seu corpo glorificado, tem as marcas, né? Tem as marcas dos cravos e as marcas da lança. Então, é exatamente o símbolo eterno da sua entrega real e verdadeira, né? Bruna, você pode orar para a gente, por favor? Para a gente encerrar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade e pela alegria que temos de estarmos, ó Deus, na tua presença. Buscamos, Pai, conhecer mais o Senhor, ó Deus, e prosseguir em conhecê-lo. Jesus, nós oramos, ó Deus, e louvamos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem aberto nosso entendimento. Obrigado por ter gerado dentro do meu coração e do coração de cada um que está aqui, Pai, o desejo de conhecer mais o Senhor. Pai, que haja mesmo uma disciplina dentro de nós de queremos conhecer mais o Senhor. Que o nosso entendimento seja aberto para, Pai, sabemos como o Senhor é, Pai, ou qual o teu desejo para a nossa vida, Senhor. Pai, através do conhecimento da palavra, que possamos ser firmes e constantes na tua presença, que a nossa fé seja alicerçada na verdade do Senhor, Pai. Deus, eu oro por cada um, Pai. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela revelação do Senhor através das Escrituras. Deus, em nome de Jesus, que isso seja um desejo que cresça cada dia dentro de nós. Pai, que onde a nossa limitação cognitiva estiver, ó Deus, que o Senhor possa ir além através do teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou, Jesus. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue gerando dentro de nós o desejo de conhecermos mais o Senhor. Pai, clareia a nossa mente, a tua palavra, Pai, que toda vez que nós formos ler a tua palavra, que o Senhor nos ensine, Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra fique gravada na nossa mente, no nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor, ó Deus, traz clareza, Pai, àqueles que sabem, Senhor, àqueles que não sabem. Senhor, não é um privilégio, Pai, de pessoas mais ou menos inteligentes, porque para o Senhor não existe essa separação, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que quando o Teu Espírito quer, Ele nos ensina, Ele nos dá graça, Senhor. Deus, obrigada, Jesus, obrigada. A Tua palavra diz que o Senhor se revelou aos pequeninos, Senhor. Obrigada porque assim foi do Teu agrado, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, conscientes das nossas limitações, das nossas fragilidades, ó Pai, mas conscientes também, Senhor, da Tua grandeza, Pai, da Tua vontade, do Teu desejo de se revelar a nós. Nós te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por ter suportado toda humilhação, Pai. Toda humilhação por nós, ó Deus. Obrigada porque se estamos aqui hoje, Jesus, é por causa que o Senhor se humilhou, Pai. E, Senhor, o Senhor o exaltou. E nós te exaltamos nessa noite. Dizemos muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nós te glorificamos nessa noite, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe a cada um. Vou mandar o link e o material ali no grupo, tá? Então, leiam, revejam, fiquem à vontade. Se tiver dúvida, estamos por aqui e se divirtam com o material. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Uma ótima noite a cada um. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.